Palavras de TT voltando ao Grêmio. Vamos pro jogo, gente. Vamos pro jogo. Grêmio no sábado, estreia do Grêmio no Gauchão, venceu a Avenida no segundo tempo, hein? 4-0 na estreia. O que ficou da estreia do Grêmio para ti, senhor Luiz Mário? Cara, o primeiro tempo foi um primeiro tempo morno, né? Foi um primeiro tempo com poucas chances. Até o Avenida teve uma chance no primeiro tempo, mas aí o segundo tempo, quando o Grêmio quis jogar mesmo e os jogadores importantes do Grêmio funcionaram, o Grêmio ganhou com uma facilidade incrível. Logo, tem a parte também do Avenida, que é um time limitado tecnicamente, é um time que assim não tornou um time perigoso para o Grêmio. E o mais importante desse jogo foi os garotos, o Roger e o Thiaguinho, que são jogadores que a gente tinha falado aqui no programa, que são jogadores promissores, e mostraram que realmente estão no caminho certo. Mas gostei demais do Roger. O Roger tem um jogo do lado esquerdo ali interessante, um jogador que bate bem na bola, é um jogador que não é lento e tem uma qualidade técnica muito apurada. Então, o Grêmio com certeza saiu muito feliz, principalmente por ter mostrado esses dois jogadores para a torcida e eles também o peso de vestir a camisa titular do Grêmio. Eu acho que foi uma situação muito positiva. Sabe que esse jogo do Grêmio, Guimarães, foi aquilo que a gente sempre defende, né? Principalmente tu, né? De usar o início dos estaduais para colocar base, para colocar os jovens, para dar oportunidade, para dar casca, né? Como se diz na gíria. Porque tem o seguinte, tu coloca o jovem, tá? Tu começa a aproveitar a base. Aí o resultado não vem, o que era um planejamento daqui a pouco para 3, 4 jogos, vira um planejamento para 2. Então tu coloca a base, os guris começam a se soltar e tu ganha, tu vai dando confiança e tu já vai para uma segunda rodada, eles já vão mais leves, mais soltos. Para mim é isso que fica, tá? É menos o resultado e mais olhar para aquilo que a base do Grêmio pode entregar, Guimarães. Eu gostei do Grêmio. Óbvio que tem uma fragilidade do adversário, mas vamos lá. O Grêmio enfrentou um ambiente totalmente fora daquilo que vai enfrentar ao longo da temporada. O gramado já é naturalmente ruim, tá? Eu identifiquei a 120, 130 quilômetros de distância umas 8 plantações de grama diferentes do gramado, tá? Eram uns 8 tipos de grama diferentes no gramado. Beleza. Choveu, ficou um barral. Isso aí prejudica quem tenta jogar bola. E o Grêmio não tomou conhecimento no segundo tempo. Pra mim, se fosse no gramado bom, o Grêmio tocaria 7-0. Tô falando a real aqui. Pra mais, hein? Tocaria 7-0 se fosse no gramado bom. Pra mim, grande atuação do Arthur. Pra mim, o Arthur foi o dono do jogo. Botou o jogo pra ele, né? Tirou o time do Avenida pra papel e botou no bolso. O Roger foi muito bem. Jogador interessante, jogador de técnica. Não é um jogador... Eu não vi ele como um jogador de velocidade, vi ele como um jogador mais técnico, de combinação. Gostei do Amuso. Eu acho que o jogo do Amuso é um jogo que cresceu no final do ano passado e ele manteve isso contra o Avenida, né? Óbvio que tem ajuste de início de temporada. Gostei do Thiaguinho, embora o jogo tenha sido muito físico e o Thiaguinho não é um jogador físico, mas é um jogador que estava sempre presente, jogador vivo no jogo, estava sempre presente, né? Achei a estreia do Caio Paulista assim, não mais que ok, né? Mas enfim, para primeiro jogo, fez o que tinha que se fazer. Sabemos que o adversário é muito mais fraco. O Grêmio tocou 4-0 no adversário, sem dificuldade. A dificuldade maior do Grêmio foi o gramado. Cara, mas eu vou te falar... falar... Quando o Grêmio se adaptou ao gramado, foi natural. A gente não pode deixar de falar desse gramado aí. Cara, não pode o Gauchão tradicionalíssimo e tal, mas o campo horroroso. A finalização do Roger ali, que ele fez o gol, tu viu que a bola, o gramado a grama tentou segurar a bola ali pra lama com grama misturado. Cara, que campo ruim. Assim, gente, longe de mim querer normalizar, eu entendo a crítica do Guimarães e do Luiz Mário, mais gente deve pensar igual. Mas assim, vamos lá, né, gente? É um time do interior, não tem receita, tem muita dificuldade. O Gauchão é isso aí. A dupla Grenal sabe que é isso aí. Não vai encontrar gramado de Série A, não vai encontrar estrutura de Série A. É assim. Tem que jogar assim. Não vamos também aqui execrar o Avenida pela condição do Gramado. Não é execrar. Vamos entender a condição da Avenida e a condição do Grêmio. Talvez não passe pela Avenida, não passe sim pela Federação Gaúcha. Bom, aí é outro ponto. Eu acho que não. Eu acho que é o seguinte, a gente tem que pensar o seguinte, o Avenida não quer apresentar esse gramado, gente.
Se a Avenida pudesse, ele apresentaria um gramado bom. Sim. A gente Sabe sabe que não precisa disso. de uma ajuda maior. Então vamos cobrar a federação. Só que nós temos no interior... Não sei se não é clubes com interessante pra Avenida intensa jogar dificuldade. nesse gramado contra o Grêmio, tá? Hã? Eu acho que é interessante pra Avenida jogar nesse mas gramado pelo contra o Não, mas Grêmio. não é, tem os outros, né? O principal Bruno? fator que poderia fazer a Avenida ganhar do Mas Grêmio era o não é gramado. interessante jogar com esse gramado contra o Inter sabe Santa o que Maria. acontece entende? muito nos times, em times do interior, até pela a tradição, alguns treinadores ser treinadores mais de interior, deixar a grama alta de propósito, para tentar Claro, o jogo tá da colocando equipe aqui. adversária Claro. ser um jogo mais lento. Mas o que eu acho que cabe muito à Federação Gaúcha dar essa ajuda. Tem que dar o suporte, Magro. Não tem como. Magro, dá o Tem suporte. que de alguma forma ajudar. Até pra imagem do que aí campeonato. vocês estão olhando Até pro pra imagem. produto, né? Sim, Né? sim, o produto. Aí, se eu for olhar pro produto, eu vou fazer uma ponderação aqui, Bruno. A questão da iluminação. Também. Tá? A questão da No iluminação. interior é Entendeu? normalmente assim. Isso, iluminação, gramado e o todo. Mas Agora, vamos cobrar uma avenida? Não. A crítica justo, pode ser o acho custo. injusto. Mas eu vou te dizer assim, ó, Gamba, em relação ao Grêmio, o início do Grêmio, eu não vou aqui super valorizar, porque a gente está falando aqui da ruindade do Avenida, né? Com todo respeito, não só da Avenida, na verdade, a gente viu o jogo do Inter também, no Novo Hamburgo, horroroso. Também. Meu Deus. Todos os times praticamente horríveis. Então o nível do Campeonato Gaúcho ele é muito fraco. Eu vou ser coerente aqui, eu não vou mudar a minha maneira de analisar, porque o Gauchão começou. Eu sou contra a dupla Grenal priorizar e dar a importância que dá ao Campeonato Gaúcho. E acho que nesse ano, com o Campeonato Brasileiro começando antes, aí sim é que tem que dar menos importância ao Gauchão. Agora, os jogos eles são importantes para quê? Para que tenha uma boa preparação, para que a gente possa ver, para que a gente possa trazer um grupo que vai receber oportunidades para ver quem serve, quem não serve, a ideia do treinador, a evolução. Ou seja, o Gauchão servindo de preparação para as outras competições, tão somente. Independente se vai ganhar ou não força a barra para evitar lesões, o Grêmio vai ter que rodar o grupo agora, começou com os titulares, precisa ter essa preocupação também. O que eu valorizo? O resultado? Nem tanto. O desempenho? Também não. Eu valorizo a ideia. A mentalidade mudou no Grêmio. Esse, para mim, é o ponto principal. A mentalidade. Hoje é um Grêmio que joga sem demasia de cautela defensiva. Claro que quando o Grêmio pegar o Flamengo, pegar o Palmeiras, o Grêmio vai ter que marcar mais. Mas nesse momento, é um Grêmio que tem um meia e não o Edenilson como meia. É uma zaga que teve o Gustavo Martins. Talvez se fosse outro treinador, seria o Balbuena. Por quê? Porque a hierarquia de vestiário, a gestão de vestiário, é o Kahneman tendo que ser titular porque é o Kahneman, é o Balbuena tendo que ser titular porque é o Balbuena. E nada contra, pelo contrário, gosto muito do Kahneman e do Balbuena, são úteis. Mas o Gustavo Martins hoje ele é o momento, ele é o futuro do clube. É o Roger. Se fosse outro treinador, talvez seria o Pavon. Se fosse outro treinador, não seria o Thiaguinho, seria o Edenilson. Então essa mentalidade que mudou é o que eu mais valorizo desse início de temporada do Grêmio. É importante ter o respaldo da torcida. É importante que a imprensa também entenda que o momento é para isso e não te apontar o dedo, por que não foi com titulares, isso e aquilo. Eu acho que a nossa régua, em termos de cobrança para esse início de Campeonato Gaúcho, indo na conexão do que o Bruno falou, que tem um Campeonato Brasileiro no final do mês, é isso, gente. Sim. É isso. Não dá pra gente esticar a corda e querer uma cobrança, uma exigência acima daquilo que a gente pode ver no campo. Gamba, e a entrevista do Luiz Castro, ele deixou bem claro, né? Que foi para ele, era um jogo amistoso de forma oficial. Perfeito. Se fosse ele ia montar uma pré-temporada e nessa pré-temporada ele ia fazer jogos amistosos. Isso, fazer um jogo treino. E ele tá usando isso. Perfeito. Ele falou de forma oficial, com responsabilidade, com respeito ao adversário, ele deixou bem claro isso. Mas para ele, e são formas, tanto o Grêmio quanto o Inter, formas diferentes de iniciar esse campeonato gaúcho. Usando cada um da tua forma. O Grêmio, por ter um elenco talvez um pouco maior de peça de reposição, até juntando com a base também, já está colocando todo mundo para jogar, para rodar esse time e ganhar ritmo de jogo. O Inter não. O Inter, a gente sempre falou, um time um pouco mais velho, um time um pouco mais cascudo, está priorizando esse primeiro momento, fazer a parte física, se condicionar melhor para depois colocar, porque tem um campeonato longo com peças de reposições menores do que o Grêmio. São duas estratégias diferentes, mas deixou bem claro que está usando, e eu gosto disso, está usando o gauchão para treinar, para melhorar,
para chegar na fase final de Gauchão e início brasileiro já tá com o time mais Tem pronto. uma coisa que eu considero muito importante, sabe o que é, Luiz Mário? É a mensagem que o treinador passa pro elenco com esse tipo de afirmação pública e aquilo que ele lida internamente. Porque isso faz com que o grupo esteja mais leve, o time jogue mais leve uma partida como essa. Se tu vai para um jogo, como foi o Grêmio, dia 10, Guimarães, dia 10 de janeiro... Isso é insano. Eu até acho Isso é insano, tu fazer uma cobrança em cima de um time que vai jogar uma partida oficial dia 10 de janeiro, como foi o caso do Grêmio. Mas eu acho que risco. teve- Claro. Foi um risco, porque é o seguinte, Foi um vamos risco. lá. Vamos pegar assim, ó, a parte física da história, né? O Grêmio, para mim, o Grêmio teve uma atuação muito boa no segundo tempo. Para mim, teve trabalho de treinador no intervalo. O treinador, ele mexeu mais o time, ele explicou depois, o Luiz Castro, que ele alargou o time da Avenida. É aquela coisa, o que pensou o Luiz Castro? Cara, não posso fazer nada com relação ao campo. Eu não vou, não tem o que fazer. Mas eu posso fazer alguma coisa com relação à Avenida, porque no primeiro tempo era o campo e o Avenida fechadinho. Então ele abriu a Avenida de propósito, mexendo os jogadores. Se a gente for pegar, o gol do Amuso é o Thiaguinho aberto pela direita, o gol do Wagner Leonardo é o Roger na posição invertida, o Amuso penetra de centroavante, pô, tem uns caras se mexendo Perfeito. ali. Isso aí é trabalho de treinador, Perfeito. tá? Mobilidade. Agora, é inegável, isso aí é um dado de que ele assume um risco ao colocar titulares com 6 dias de trabalho num campo desses. Ele assumiu o risco. É muito fácil falar agora que deu certo. Ele mas assumiu o risco. Se dá um grande o Arthur risco. machuca ou outro jogador, a gente já tá Meu, falando o contrário aqui. eu fiz o jogo pelo com risco, eu fiz o jogo com o muito- Bruno, eu fiz o jogo com o Bruno Magrão. A gente tava junto no sábado à noite, a gente fez o jogo junto. Cara, parecia que a cada momento sabe quando tu vê o jogo e sente uai? O Thiaguinho toma uma falta do cara da Avenida, na hora, isso aí vai tirar Tu ele. pisa em falso nesse gramado o tempo inteiro. Pisou em falso. Torceu o joelho, tornozelo. O Amuso é barbado. tem um arranque que ele patina, porque ele não tem como... já sente assim, cara, vai dar algum problema. Tanto que quando o Grêmio tocou 3-0, a gente disse, tira o Arthur ficou até o final, né? Por isso que ele deixou bem claro que ele está usando com amistoso. Na minha época do Luiz Mário, a pré-temporada é o seguinte, a primeira fase, a gente nem olhava, nem tocava na bola. Era só parte física. Era física, era volume. Primeira semana. A segunda semana a gente começava a querer tocar na bola. Hoje não. Hoje a pré-temporada, ela já começa, o primeiro dia já tá tocando na bola, tendo contato com a bola. E depois começa os amistosos, na segunda semana. E que ele colocou esses meninos junto com alguns experientes, com certeza ele viu a parte física ali, quanto cada um poderia, lógico. O Grêmio tem uma equipe ali de análise muito boa, assim como o Inter e outros clubes do futebol brasileiro. E ele misturou esses meninos justamente como se ele fosse fazer um jogo amistoso. E foi isso que ele fez, ele tirou para um jogo amistoso. É temerário? Lógico que é, um campo desse é amistoso para mim. Tá? Meu treinador fala, vamos na boa, que para nós é como se fosse, vamos se condicionar. Mas pro adversário que tá 2 meses treinando, é a Vera, porrada. O titular, Guimarães, claramente o titular, ele se preserva. Né? Ele não vai em todas as divididas, ele dosa a corrida dele, ele se preserva. Claro que tem razão o Magrão. O adversário, para ele, não tem diferença se é amistoso pro Avenida, era um jogo oficial, né, de Campeonato Gaúcho, que ele vai lutar aí para não cair, para não ser rebaixado. Não sei. Mas é um risco. Me perguntaram até, Avenida, o que tu achou do nível técnico da Avenida abaixo, não sei o que, deu. Olha, eu acho que o nível técnico da Avenida é o nível técnico dos outros, tá? Eu acho que o campeonato é esse nível aí. E outra. É que o Grêmio fez uma boa partida. O segundo tempo do Grêmio é de boa qualidade. A gente é de tem que boa deixar, qualidade. A gente não pode deixar de falar que ele, nesse jogo também, ele tá tentando recuperar o Cristaldo. Vocês já perceberam isso, né? E o Cristaldo fez um bom jogo, Eu não achei, Luiz. Eu achei que no segundo tempo ele melhorou. Ruim, mano. De verdade. É difícil tu pegar e falar do jogador num campo desse. A gente tem que analisar, eu penso assim, eu tô vendo os jogos, eu vi 2 jogos. Vi o do Grêmio e vi o do Inter. Achei tanto no Novo Hamburgo, desculpa, tanto como a Avenida, muito abaixo. Não sei como estão os outros equipes. Abaixo de Grêmio e Inter. Eles estão... Não, abaixo do abaixo. Eles tipo estão junto com as outras equipes, Magrão. Talvez o Ipiranga fuja, mas eles estão junto... Caxias daqui a pouco. Estão junto com os outros. Então, tirando a Juventude, claro. Pra gente, a análise que a gente tem que fazer é uma análise da parte tática do treinador, ver melhor um jogador que nem o Roger, que nem o Thiaguinho. O Arthur, se o Arthur põe no bolso o jogo contra o Palmeiras, o jogo contra a Avenida, ele vai tirar onda. Vai tirar onda, ele vai... E você jogou, tu sabe disso.
Sabe? Eu falei, pra eles, pro Avenida é o jogo da vida, a chance de mostrar alguma coisa. Mas pro jogador como o Arthur, cara, ele tá lá no início de pré-temporada, onde o treinador deixou bem claro isso pra eles. Posso falar um deixou, negócio? o treinador deixou claro pra eles. Tem algumas Só que coisas tem o também- risco. Tem o risco Mas posso da falar lesão. eu posso falar um ponto também? Claro. O Arthur, o nível de jogador que ele pode pensar assim, puta que pariu, eu vou jogar nesse campo. Tem esse ponto aí também, que a gente precisa ser ele encarou. E tipo assim, Ele foi profissional pra caramba. ele foi muito profissional e ele mostrou mais uma vez que ele tem satisfação de vestir a camisa do Grêmio, independente do campo claro. ruim, bom, Não, o que eu ia colocar é o seguinte, Isso é que, também é legal. ó, eu, ano passado, eu lembro, a gente precisa ter alguns cuidados, né? Ano passado a gente começou o ano exaltando o Quinteiros. O quinteirismo, não sei o quê. Tem que ter calma. O Campeonato Gaúcho, Tem que ter calma. gente, é muito fraco o nível do Campeonato Gaúcho. Por isso que eu vou muito além do desempenho, muito além do resultado. Eu vou pela ideia, pela mentalidade que mudou, pelo jovem sendo protagonista ao invés do veterano que já não dá resposta há algum tempo. É isso que eu tenho valorizado. Agora, o que a gente precisa colocar também é que mesmo num cenário de facilidade como o do Campeonato Gaúcho, algumas peças sentiram. E o Luiz Castro vai precisar ter atenção. Todo mundo gostou e achou maravilhoso o fato de o Thiaguinho ter jogado ao lado do Arthur. Assim como um dia o Maicon foi professor do Arthur, hoje o Arthur é o professor do Thiaguinho. Mas essa dupla, juntos, gente, calma, era uma avenida. Com certeza. O Grêmio precisa de marcação também, por isso que um camisa 5 vai chegar, o Grêmio está negociando, a gente vai falar na sequência sobre o jogador que o Grêmio está tentando, porque o Marcos Rocha, por exemplo, sofreu muito na marcação. Então, se tu não tiver uma proteção pro teu lateral direito contra o Palmeiras, ou nem precisa ser contra o Palmeiras, contra o Fluminense, contra o São Paulo, tu vai ter dificuldades, que o Grêmio teve alguma contra o Avenida. Então a gente precisa equilibrar também a análise, para não ficar assim deslumbrado, achando que, meu Deus, viramos o Real Madrid. Não, calma, nós precisamos ainda de muitas evoluções, eu diria. Muito bem, gente. Em seguida tem o Inter, hein? Em seguida o Inter é a vitória sobre o Novo Hamburgo.